Você já havia pensado no parto natural como um portal capaz de trazer revelação e reinvenção de você mesmo? Pois é, com bastante propriedade, através da sua experiência pessoal, a atriz Ana Carolina Machado nos contempla agora com a sua maravilhosa palestra. Está linda, tenho certeza que você vai amar e irá repensar a forma como vê o parto. Vamos lá? Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Machado, sou atriz e autora do blog Mãe por Natureza, sou formada em psicologia também e estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha experiência, né, pessoal com o parto e por que eu considero essa uma experiência tão transformadora e tão decisiva na vida de uma mulher, na vida de uma mãe. Tem muito a ver, claro, com o modo como eu vivenciei. E foi o parto que me impulsionou a querer dividir a minha experiência com o mundo, a querer criar o blog. E eu acredito muito que todas as mulheres possam viver os seus partos dessa forma, né? De uma forma muito transformadora e muito entregue, e que o parto possa representar realmente um marco na vida dessas pessoas todas. Apesar de aqui no Brasil a gente ter uma realidade tão difícil em relação a isso. Bom, mas antes de começar a falar propriamente sobre o tema, eu queria muito parabenizar todas as pessoas envolvidas aqui no Sufene e dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Acho que é muito importante essas iniciativas todas que vêm acontecendo cada vez mais, de levar informação a um maior número de pessoas que de repente não teriam acesso a essas informações de outra forma, né? E essas iniciativas também de unir, reunir tantas pessoas que queiram dividir as suas experiências e contar um pouquinho para as outras pessoas, inspirar um pouquinho as outras pessoas com as suas próprias vivências, né? Bom, então eu me propus a falar aqui o porquê que eu acho, né, que o parto ele representa aí um portal de revelação e de reinvenção de si mesmo, né? Que foi assim que foi para mim. E como eu disse agora há pouco, eu acredito muito que qualquer mulher possa viver essa experiência dessa forma. Por que o parto, né? E por que não dizer a gestação ou a própria maternidade, que também é, claro, um caminho de transformação muito poderoso? Porque eu vejo o parto como um momento em que as coisas se tornam irreversíveis, né? O parto ele tem esse significado, ele carrega uma simbologia e ele por si só ele é um ritual, né, de passagem, um rito de passagem muito, muito intenso, muito grandioso. Porque a partir daquele momento a mulher deixa de ser grávida para passar a ser mãe. A partir daquele momento surge um bebê que não havia antes aqui fora, né, fisicamente. A partir daquele momento a mulher se vê com um universo de coisas à sua frente que ela tem que desbravar, que ela tem que descobrir, e é um caminho também muito solitário. E o parto marca tudo isso, né? Eu acho que a gente passa a grande parte do tempo na nossa gestação imaginando como vai ser o parto, desejando o parto de uma determinada forma. E no meu caso, que busquei um parto humanizado, tive o meu parto domiciliar planejado, passei quase toda a minha gestação buscando muita informação, estudando, lendo, assistindo filmes, conversando com pessoas e que pudessem me passar suas experiências, né? Para que eu pudesse realmente estar segura com as minhas escolhas, estar consciente das minhas escolhas e viver o meu momento no parto da forma mais plena possível, né? Então, eu acho que em nenhum outro momento das nossas vidas a gente tem tanto tempo disponível e tão focado num determinado assunto para realmente se dedicar a pensar sobre ele, né? Como durante a gestação. A gente tem 40 semanas, aí, em torno de 40 semanas, para realmente pensar nisso, né? Pensar na maternidade, pensar no parto. É um privilégio, na verdade. A gente sabe que está grávida, a gente sabe que a gente está indo em direção ao parto
E a gente tem esse tempo todo na nossa mão para poder fazer as transformações pessoais necessárias para a gente viver esse momento da maneira mais plena possível. E à medida que a gestação vai chegando ao fim, que a gente vai se aproximando desse momento, né, eu percebo que a gente começa a ter uma série de insights, né? Isso vai começando já na gestação, né? A gente imagina o tipo de maternidade que a gente quer praticar, e tudo isso está de alguma forma relacionado com o parto que a gente busca. Eu acredito muito nisso, né? A forma de viver a gestação também. E à medida então que o parto vai se aproximando, a gente vai tendo uma série de insights, porque a gente vai percebendo que as coisas vão mudar, de fato, né? E ali nos últimos meses, então, isso vai ficando cada vez mais evidente, vai gerando ansiedades, vai gerando reflexões cada vez mais intensas. E aí que eu acho que entra a função tão essencial de toda essa preparação anterior, né? Para a gente poder lidar com todos esses questionamentos e ansiedades e expectativas que aparecem no final da gestação, sem permitir que isso prejudique o nosso momento de receber o nosso filho, né? Porque a gente sabe também que os maiores inimigos do parto são exatamente os nossos medos, as nossas ansiedades, o mental, né? Quanto mais entregue a gente tiver no momento do parto, mais a gente vai conseguir deixar as coisas fluírem naturalmente. E então, de que forma eu me preparei, pelo menos, né, para caminhar em direção ao meu parto? Além de toda a informação que eu busquei, como eu falei aqui, eu pratiquei yoga durante toda a minha gestação, que foi essencial para mim, né? As respirações do yoga, as posturas do yoga, todas me ajudaram muito no momento do parto. E acho que principalmente essa possibilidade que o yoga dá, mas que não precisa ser só no yoga, né? A gente pode reservar um tempinho do nosso dia para isso. Essa possibilidade de conexão profunda com o bebê, né? De uma comunicação ali que já existe, mesmo quando o bebê está dentro da gente. E essa comunicação, essa conexão cada vez mais ia me dando a certeza de que eu estava no caminho certo, de que eu estava fazendo as escolhas certas. Quando chegou o momento do meu parto, tudo aconteceu exatamente ou praticamente do jeito que eu tinha planejado, né? Eu fiz um plano de parto, claro, para que os profissionais que eu escolhi estivessem cientes daquilo que eu queria, daquilo que eu não queria, né? E isso também é muito importante que as mulheres façam. Para quem não sabe, o plano de parto é um documento que a gestante escreve, né? Onde ela diz tudo aquilo que ela quer que aconteça no parto dela, tudo aquilo que ela não quer que aconteça. É uma forma de comunicar à equipe os desejos dela, né? E se a gente tem uma equipe alinhada com o nosso pensamento, uma equipe que tem a nossa visão de mundo, essa equipe vai prezar vai priorizar o cumprimento desses desejos todos, né? E então, quando cheguei no momento ali do meu parto, eu já tinha me preparado tanto, já tinha refletido tanto a respeito desse assunto, já tinha mentalizado tanto, né? Feito tantas visualizações de como seria o momento do meu parto, que eu me senti pronta para realmente me entregar, né? Acho que nas semanas anteriores eu já estava me sentindo assim. Tanto que eu dizia muito, assim, acho que umas 2 ou 3 semanas antes, eu já dizia muito que, nossa, se o parto acontecesse amanhã, eu estava pronta, né? E realmente eu me senti pronta quando chegou a hora, né? Claro que eu tive também adrenalinas, né? Várias, como a gente tem, pela própria conjunção toda de fatores que o nosso corpo
apresenta pra gente, né? São muitas mudanças químicas naquele momento, hormonais, e tudo isso gera uma série de sensações, né, bem intensas. Mas eu estava com a minha cabeça muito tranquila, e acho que isso é o principal para que a mulher tenha um parto pleno, né? É estar com a cabeça pronta e preparada para encarar aquilo que vem ali pela frente. E para poder ressignificar coisas, para poder se permitir desmistificar coisas e armazenar os possíveis medos que ela tenha e as dores que ela venha a sentir em um lugar positivo, né? Acho que tudo isso vem da preparação da nossa mente. Eu sempre digo assim que a dor do parto, quando as pessoas me perguntam, né, me perguntam muito sobre isso, e lá no blog eu escrevi diversos textos a respeito desse assunto. Para mim, a dor do parto, ela parece que fica armazenada num outro lugar, diferente das dores que a gente sente na vida, né? Porque é uma dor do bem, é uma dor que está trazendo o nosso filho, é uma dor que é positiva. Então, é como se ela ficasse realmente em outro lugar. Quando eu bato meu dedinho na quina de uma mesa, dói infinitamente mais do que doeu para nascer meu filho, né? Porque é uma dor, simplesmente, não tem um significado maior, né? A dor do parto, não. É uma dor que, em muitos momentos, a gente sente prazer no parto, se a gente estiver realmente entregue àquele momento, né? Então, a forma como eu vivi aquele momento ali, com muita entrega, eu não falei praticamente com ninguém, não houve nenhum tipo de intervenção, isso foi um pedido meu também. Eu queria muito viver esse momento de uma forma extremamente intuitiva, e pedi à minha equipe, então, que se tudo estivesse correndo dentro do esperado, que as pessoas não falassem comigo, que não interferissem em nada e que deixassem eu receber meu filho da forma mais natural realmente possível, mais intuitiva possível. E realmente fui muito respeitada nesse ponto. Praticamente não tive contato com as pessoas durante todo o trabalho de parto e vivi tudo de uma maneira extremamente intuitiva. E tudo isso, ter vivido isso dessa forma, me trouxe uma sensação de poder, me trouxe uma sensação de pertencer ao universo, sabe? Que foi altamente transformadora, altamente reveladora de mim mesma. Eu digo isso porque, assim, é muito diferente a gente se sentir parte do universo e a gente se sentir o universo, né? Que eu sempre digo isso também quando me refiro ao meu parto, que naquele momento ali eu me senti universo, eu não me sentia mais parte simplesmente de algo, eu me sentia uma continuidade das coisas, eu me sentia natureza, eu me sentia... Era como se tudo o que existe no mundo e eu, naquele momento, fôssemos de fato uma coisa só, né? E esse sentimento é muito poderoso. Ele traz pra gente a dimensão de uma força que a gente tem dentro da gente e que a gente desconhece, porque a gente não usa essa força, né, praticamente em outros momentos da nossa vida. E ela realmente só aparece ali, naquele momento do parto. Eu acho que é um momento muito singular, que a gente só vive, que a gente vive poucas vezes na vida, né? As mulheres, em geral, vivem esse momento 1, 2 vezes na vida, né? Com algumas exceções, claro, algumas mulheres têm mais filhos, outras têm menos, mas de qualquer maneira a gente não experimenta isso muitas vezes. E essa sensação de ter tanto poder, essa sensação de ser natureza, de funcionar harmoniosamente em conjunto com a natureza, traz pra gente uma enxurrada de insights
a respeito de nós mesmas, né? Quando eu saí ali, quando tudo terminou, meu filho já estava comigo e meu filho nasceu na água, então, né, eu já estava fora da água. Eu me senti grande, né? Era como se eu ocupasse um espaço muito maior fisicamente do que de fato eu ocupo, né? Eu sentia além do meu corpo, né? Era como se eu sentisse uma camada externa aqui de energia que nos acompanha ou algo assim. Eu sentia todo o espaço que a minha energia ocupava naquele momento, né? E isso me trouxe naquela hora e nos momentos seguintes, né? E até hoje tem me trazido uma percepção da possibilidade de um novo caminho à minha frente, né? Aí então o portal, né? Naquele momento era como se eu tivesse atravessado um portal e como se eu tivesse de fato encontrado a mim mesma, né? Eu percebi que eu precisava trazer para a minha vida diária muito mais de tudo aquilo que estava presente ali no momento do meu parto. Eu virei para o meu marido e eu disse assim, aquilo que aconteceu ali hoje, aquilo sou eu. Aquilo que aconteceu ali no meu parto, tudo que eu vivi ali, aquilo é a minha essência. E eu preciso trazer mais dessa minha essência para a minha vida. Então, foi movida por isso tudo que eu comecei um movimento de querer dividir a minha experiência com o mundo, dividir todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha gestação e que eu senti assim, que teria sido muito mais fácil o meu caminho se eu tivesse tido acesso a outras pessoas que dividissem mais aquilo que viveram, né? E esse conhecimento geralmente ele não está tão acessível para as pessoas. Eu tive que ir atrás de tudo sozinha, assim como tantas outras mulheres que eu conheço, que também buscaram partos como o meu e que também desbravaram esse caminho sozinhas, né? Tiveram que ir atrás dos livros, atrás dos filmes, atrás dos profissionais, atrás de outras pessoas que tivessem um pensamento semelhante com o delas. E hoje a gente vê esse movimento tão bonito dessas pessoas querendo colocar a sua voz no mundo, né? Querendo tornar isso acessível a outras pessoas. E eu também tive essa vontade a partir daquele momento, né? De poder disponibilizar para outras pessoas um pouco de tudo que eu aprendi e um pouco de tudo que eu vivi. Porque a força do que eu vivi era tão grande, tão intensa, que eu sentia a necessidade de espalhar isso pelo mundo, essa mensagem de amor, essa mensagem de poder pessoal, e para que outras pessoas pudessem se inspirar e se sentir encorajadas a encontrar a sua própria força também, né? Seja no parto, seja na vida, no dia a dia mesmo, né? Na vida diária. Então, o que começou a acontecer a partir do momento que eu me dei conta de tudo isso, foi que eu perdi meus medos, assim. Os medos que eu tinha antes, todos eles ficaram muito pequenos, porque eu comecei a pensar, se eu posso fazer o que eu acabei de fazer aqui, eu posso qualquer coisa. E aquilo me deu mais uma sensação de poder, de ser capaz, né? De ser capaz de transformar a minha vida, de ser capaz de fazer o que eu quisesse fazer, né? E não de ter que ficar mais atendendo a expectativas da sociedade, de alguém que espera alguma coisa de mim, de um amigo, do marido, da família, seja o que for, né? Eu passei a partir dali a trabalhar para as minhas próprias expectativas, né? E o que eu quero, o que me faz feliz, o que faz com que eu encontre essa força que eu vi aqui hoje, né? Então,
essas reflexões todas surgiram a partir do parto. Por isso que eu digo que o parto é esse portal, porque ele concentra muitas porque ele concentra muitos fatores que têm um intenso poder de transformação, tanto concreta, como eu falei lá, que é a questão de o bebê nascer e de a gente, de fato, ter transformações físicas naquele momento, né? Quanto subjetivas, né? Que são essas questões todas que vêm à tona a partir do momento que a gente se entrega para um processo como esse, que é um abismo, né? O parto nada mais é do que se atirar num abismo de olhos fechados. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem poder sobre o que vai acontecer, mas em que momento da vida a gente tem poder sobre o que acontece? Nenhum, né? E isso é um aprendizado muito bonito quando a gente está indo em direção ao nosso parto. De a gente perceber que os nossos medos, eles não têm muito fundamento, na verdade, porque em todos os momentos da nossa vida, todos os dias, a gente não tem domínio sobre nada. Só que o parto, ele nos coloca essa realidade de uma forma muito exposta, né? Muito crua. Não tem como a gente ignorar o fato de a gente não ter controle quando chega o parto, né? O parto, assim como a morte, ele traz essa irreversibilidade das coisas e esse desconhecido. Assim como a gente não sabe o que acontece depois que a gente morre, a gente não sabe o que vai acontecer quando o trabalho de parto começar. E isso assusta a gente, o desconhecido assusta, porque nos traz essa realidade do não controle das coisas de uma forma muito concreta, né? E a gente passa a nossa vida praticamente tentando burlar isso, né? Tentando fingir que a gente controla as coisas, tentando, enfim, né? Com a nossa agenda, com o nosso relógio, a gente tenta fingir que a gente controla o tempo, a gente tenta fingir que a gente controla o nosso dia, a gente tenta fingir que a gente controla a nossa vida. Mas na verdade a gente não controla nada, porque qualquer coisa pode nos tirar muito facilmente dos nossos planejamentos, né? E a gente vai vivendo muito tranquilo dentro dessa zona de conforto, né? Dentro dessa perspectiva de que tudo está sob controle. Quando chega o parto, ele vem para avassaladoramente nos tirar tudo isso, né? Nos tirar desse controle que a gente finge ter o tempo todo. Eu busquei viver o meu parto dessa forma justamente porque eu queria ressignificar o meu próprio nascimento, né? Eu tinha uma necessidade muito grande disso. Eu nasci de uma cesárea desnecessária. Eu fiquei as primeiras 24 horas da minha vida separada da minha mãe, sem motivo algum. Então, eu queria muito ressignificar tudo isso. Queria muito que meu filho pudesse ter uma experiência diferente da minha e que eu pudesse provar para mim mesma que a natureza é perfeita, né? E eu queria muito ver a força de tudo isso acontecer quando eu fosse ter o meu filho, né? Um desejo já antigo. Bom, e por isso eu acredito tanto no parto como esse portal, né? De revelação e reinvenção pessoal, né? Porque não é só uma questão de transformação, não considero que seja transformar, mas sim um processo de revelação, porque eu acredito que tudo que vem à tona no momento do parto, que fica em evidência no momento do parto, na verdade já está ali dentro da gente, né? São potencialidades que a gente carrega, que já estão dentro de nós o tempo todo e que a gente dificilmente tem a oportunidade de revelar. E o parto revela tudo isso, porque ele nos permite estar despidos de todas as nossas máscaras sociais, de tudo o que foi derramado sobre os nossos ombros ao longo de todos os nossos anos de vida. E a gente, despido de tudo isso, a gente consegue encontrar com a gente mesmo muito mais facilmente. E esse processo, sim, facilita
a reinvenção, né? Quando a gente fica de frente com as nossas potencialidades, quando a gente fica de frente com a nossa verdade, com a nossa essência, a gente se sente muito mais preparado e muito mais capaz de se reinventar. E por isso mesmo eu acho também que uma experiência como essa nos torna mais fortes para enfrentar o que vem a seguir, né? Eu acho que os desafios da maternidade, que são muitos, os desafios do puerpério, que são enormes também, eles se tornam muito menos pesados, muito menos difíceis e muito menos amedrontadores quando a gente encontra essa força toda dentro da gente no momento de receber o nosso filho, né? A gente realmente sai muito fortalecida de uma experiência como essa e muito mais capaz de, depois de passados esses primeiros meses com o nosso bebê, a gente se sente, acho que, muito mais capaz de colocar no mundo a nossa singularidade, de presentear também outras pessoas com aquilo que a gente pode fazer de único e especial, né? Porque todos nós temos uma contribuição única para deixar no mundo e muitas vezes a gente acaba demorando bastante tempo para encontrar essa nossa singularidade, ou pelo menos para permitir que ela se mostre, né? E isso não é só uma questão nossa, é realmente a forma como a nossa sociedade está construída hoje. De fato, ela está estruturada para nos distanciar de nós mesmos, né? Todo o nosso padrão aí de consumo, de superficialidade das relações e de uma série de outras coisas só facilita o distanciamento desse processo, né? E não o contrário. E então, momentos como a experiência do parto, que são momentos raros, né? Essa é uma experiência que é nossa só, né? Que é só das mulheres. Então nós temos o privilégio de termos recebido da natureza esse presente valioso, que é a capacidade de parir, né? Nós fomos programadas para gestar, nós fomos programadas para maternar e nós fomos programadas para parir. Se isso não tivesse um sentido, se isso não tivesse uma razão, simplesmente seria diferente, né? Não seria assim. Então eu acredito muito nas razões da natureza, eu acredito muito nos processos da natureza, nos processos naturais de cura, de transformação, de mudança, de uma série de coisas. E eu acho que a gente deve respeitar profundamente tudo isso e ser capaz de receber esses presentes que a natureza nos dá. Então, e nós mulheres, já de saída recebemos essa oportunidade de ter pelo menos um momento da nossa vida, né? Se tivermos ao menos um filho, de termos pelo menos um momento da nossa vida de profundo encontro com nós mesmas, né? De revelação realmente. E acho que a gente não deve desperdiçar isso, a gente não deve deixar que outros elementos abalem a nossa confiança na nossa própria natureza. E acho que devemos a todo custo, né, de toda forma, buscar esse encontro com a nossa natureza de mulher, de mãe, com a força que o feminino tem. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que correr riscos, né, de forma alguma. Acho que, é óbvio, tem momentos em que não é possível viver o nascimento, tem momentos em que não é possível receber o nosso filho de uma forma assim tão natural, né? Tem momentos em que intervenções são de fato necessárias, mas essas essas situações são minoria, né? São as exceções. E mesmo essas exceções, mesmo esses momentos que não são vividos
da forma como a gente planejou, da forma como a gente imaginou, da forma como a gente idealizou. Eu acho que mesmo esses momentos podem ser muito mais positivos, podem ser muito mais construtivos se a mulher tiver essa disponibilidade de entrega, tiver feito esse trabalho consigo mesma, de se despir dos seus medos, né, de desmistificar as coisas durante a gestação, de se preparar para esse momento de uma forma muito aberta e muito profunda, né? Eu acho que mesmo as situações que saem daquilo que seria o desejado, elas podem ser muito mais positivas quando enfrentadas dessa forma. E podem sim ser também momentos de grande revelação. Então, eu acho que o segredo, na verdade, a chave para tudo isso está exatamente na entrega. Está exatamente na disponibilidade de abrir o seu coração, de se abrir para o desconhecido, que é algo tão difícil de se fazer, né? Porque a gente tem muito medo, de fato, do desconhecido sempre. Então é um trabalho, de fato, que a gente tem que fazer, né, com a gente mesmo, para poder se entregar para esse desconhecido. E eu descobri na gestação, no parto e ao longo da minha experiência agora de maternidade, exatamente esse sentido para essa experiência toda, né? O sentido de me oferecer a oportunidade de trabalhar essa abertura em mim mesma e de extrair desses momentos de abismo, de escuridão, de vazio, que normalmente seriam amedrontadores, que normalmente me trariam ansiedades e que me paralisariam, de extrair deles exatamente o oposto, né? De extrair deles a força que eles podem me trazer, a potencialidade que eles podem me mostrar e os caminhos novos que eles podem me apontar. Então, eu acho que quando a gente experimenta se entregar dessa forma para o parto, a gente consegue trazer um pouquinho disso, um pouquinho mais disso para a nossa vida, e isso é altamente positivo, né? Porque nos permite realmente viver de uma forma muito mais autêntica. Então, eu encontrei toda essa força na minha experiência de parto. Acredito que há outros momentos na vida, é claro, em que a gente pode também ter esse tipo de revelação e encontrar essa força. Acho que cada ser humano é único e cada um experimenta as coisas de uma forma completamente diferente, né? E tem pessoas que conseguem encontrar todas essas revelações em outras experiências. Mas no meu caso eu encontrei tudo isso, todas essas revelações no momento do meu parto, e eu acredito muito que outras mulheres também possam viver dessa forma, né? Acredito muito que todas as mulheres tenham potencial de ter esse encontro consigo mesmas na hora de receber seus filhos. E é por isso que eu queria muito transmitir essa mensagem aqui, né? E explicar um pouquinho do porquê, então, que eu passei a ver o parto como um portal e tenho me dedicado a desenvolver mais essa ideia, a escrever sobre isso e a falar sobre isso também, né? Porque eu acho que é uma mensagem muito poderosa e que as mulheres merecem, e acho que é uma reflexão que as mulheres merecem fazer, né? A gente merece ter esse tempo para parar e pensar sobre isso e para a gente se empoderar e se apropriar do nosso caminho e dos nossos próprios processos. Como no meu caminho eu também encontrei outras mulheres que também me encorajaram e elas foram muito importantes para o meu processo, eu também me senti quase que na obrigação, né? Quase que um chamado para poder também falar um pouquinho de tudo isso que eu senti e, quem sabe, encorajar alguém, né? Que se uma pessoa for tocada, eu sempre digo isso, acho que se uma pessoa se sentir tocada por algo que a gente fale, já foi tudo, né? Já foi o suficiente, porque significa que a gente está propagando algo que a gente de fato acredita e para construir um mundo melhor,
para deixar um lugar melhor para os nossos filhos e para deixar filhos também melhores para esse mundo. Então, é isso, gente. Eu espero que essa palestra tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado e que, se vocês gostaram, eu peço que vocês me deixem saber disso, né? Eu só sei desse retorno se as pessoas conversarem comigo, então não se acanhem de me procurar nas redes sociais, fiquem à vontade para entrar no blog, para ler os textos, e lá tem um espaço para contato também, onde vocês podem escrever para mim. O endereço é www.mãepornatureza.com.br. E eu tenho também um canal no YouTube, onde eu, enfim, apresento alguns programas sobre essa temática. Vocês podem também entrar lá. Através do blog vocês encontram tudo isso. E eu espero que a gente possa, a partir desse encontro aqui no Sufene, trocar ainda muito mais, porque eu adoro essas trocas, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero parabenizar também mais uma vez a organização do Sufene, o evento, e agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e transmitindo um pouquinho da minha história, da minha experiência e do que eu tenho aprendido com tudo isso, tá bom? Então um beijo. Tchau, tchau.